Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos continuar no capítulo 1, vamos dizer, termina o capítulo 1 hoje. Nós vamos do verso 16 até o verso 23. E nossa oração é que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Espírito do Senhor use a minha vida para falar ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos à leitura do texto sagrado. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, e é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Texto precioso da palavra do Senhor. Vamos orar agora. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. Nós queremos pedir que o teu Espírito nos oriente, que o Senhor nos guie, que haja liberdade do teu Espírito nesta hora sobre nossas vidas e que o Senhor visite o coração de todos que estarão ouvindo essa mensagem. Que essa palavra possa chegar àqueles que necessitam dela. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar agora essa parte. Nós vimos no estudo da semana passada, né, esse propósito de Deus, né, que era nos resgatar dos efeitos que o pecado trouxe. E a maior consequência do pecado foi a morte, né? A morte espiritual, a separação eterna, porque a palavra de Deus dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus é aquele que veio anular o poder de separação eterna, de morte eterna. E o próprio Jesus disse o seguinte, que se nós não crêssemos no que ele veio fazer, ou naquilo que ele fez para nós hoje, nós morreríamos em nosso pecado. Então, a obra de Cristo, ela é resgatadora, ela é libertadora, ela nos coloca de novo em conexão e sintonia com Deus. E ao reconhecermos Jesus como o Messias, isto é, como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado por ele para remir, para pagar a nossa culpa, para nos libertar da condenação eterna, a palavra de Deus nos diz que nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E como garantia de propriedade do Senhor, ele nos selou com o seu Espírito. Ele nos marcou com o seu Espírito. E agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Como a gente faz quando compra um produto e coloca a nossa marca, passa para o nosso nome, aquilo é a garantia
de que nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, nós somos... A Escritura foi passada. Eu e você pertencemos a Deus. Né? O papel passado é o Espírito Santo, marcando nós como propriedade dele. E aqui Paulo vai falar dos efeitos dessa conversão. O que acontece a partir do momento que nós deixamos de fazer parte do mundo, como a palavra de Deus nos fala, e passamos a fazer parte do povo de Deus. E aqui nós temos esse texto que vai nos falar. E Paulo vai expressar a sua gratidão, Paulo vai expressar a sua satisfação, Paulo vai expressar o seu louvor pela vida daqueles irmãos que moravam em Éfeso e agora estavam fazendo parte. Eles moravam em Éfeso, mas eram cidadãos dos céus. Né? E ele começa esse texto, então, no capítulo 15, dizendo: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. E aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito singular da vida cristã. O que nos caracteriza como cristãos, primeiro, é a nossa fé, né, no Senhor Jesus Cristo. E o que é a fé no Senhor Jesus Cristo? É fé na obra redentora que ele realizou. É crer que ele é o Filho de Deus, né? E que nele nós temos vida eterna. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Uns falam que tu és profeta. Outros dizem que o Senhor é Elias encarnado. Outros dizem que o Senhor é um grande mestre. E vocês? O que vocês dizem de mim? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, né? Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então nós somos bem-aventurados quando nós reconhecemos que Jesus não é um mestre, Jesus não é um guru, Jesus não é apenas um grande líder, Jesus não é só profeta, Jesus não é sacerdote, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Deus encarnado. E Paulo aqui está louvando, né, agradecendo pela fé. E essa fé em Deus provoca uma revolução em nós. E aí, o segundo aspecto é: a nossa fé é vertical, né? Que se manifesta na relação horizontal, no nosso amor. Que ele fala aqui, ó: desde que se soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. O que nos caracteriza como filhos de Deus é o amor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, até mesmo pelo nosso inimigo. Pastor, isso é impossível. É impossível para nós, humanamente falando. Mas é perfeitamente natural para o homem e para a mulher que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está guiando a nossa vida, amar o nosso inimigo é tão natural quanto amar o nosso amigo. Né? O Senhor nos capacita. Na nossa natureza a gente não consegue, mas sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, isso se torna possível, e não só possível, como natural. Tá? E aí, Paulo está falando da prática cristã. A prática cristã, então, fé no Senhor Jesus Cristo e amor. Nós temos que demonstrar amor uns pelos outros. Devemos ajudar e compreender e apoiar uns aos outros. Orar uns pelos outros para sermos curados. E aí Paulo fala o seguinte: eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. Olha que coisa linda, né? É motivo de gratidão a Deus quando nós exercitamos essa fé e esse amor, né? É Deus que faz isso em nós. E aí, ele fala assim, nas minhas orações, e Paulo faz 3 pedidos aqui. Nós vamos ver 3 pedidos de Paulo ao Senhor pela vida dos crentes em Éfeso.
e, consequentemente, pela vida de todos os cristãos ao longo da história. E essa deve ser a oração, então. Primeira coisa que Paulo ora, ele fala assim: eu peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Muitas vezes as pessoas ficam querendo adquirir a sabedoria deste mundo, né? A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, diz o apóstolo Paulo. O conhecimento desse mundo, ele não nos capacita a entender Deus. Somente a sabedoria espiritual. E esta sabedoria espiritual, quem nos concede, de novo, é o Espírito Santo. Tiago fala assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, e ele deliberadamente vai conceder a vocês. Agora, a sabedoria espiritual, né? É sabedoria de olhar a vida do ponto de vista de Deus, né? E para quê? Então, a primeira coisa, eu preciso de sabedoria, mas não só de sabedoria. Eu preciso saber usar essa sabedoria. Para isso, eu preciso de entendimento, né? Porque quando eu tenho sabedoria e entendo o que isso significa, e tenho entendimento de como essa sabedoria deve ser exercitada, ele vai falar aqui, que vai acontecer o quê? Nós vamos crescer. Crescer em que aspecto, pastor? Físico? Não. Crescer espiritualmente. Como o apóstolo Paulo fala, nós devemos buscar ter a estatura de Cristo, né? Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, esse crescimento espiritual vem quando nós nos pautamos na sabedoria espiritual e buscamos entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Isto faz com que nós nos desenvolvamos, que a gente cresça nele, né? Nele, aqui é Jesus. Então, a nossa vida cristã deve ser um exercício de parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. O pastor Paulo, hoje lá nos nossos grupos, acho que foi hoje, ele colocou um texto lá, sobre aquele texto de Apocalipse, que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Como é fácil, amados, ao longo da caminhada cristã, em vez de crescermos espiritualmente, nós começarmos a decrescer, a minguar, a perder, né, essa sabedoria. Lá em Timóteo, tem um texto que fala que Demas, amando o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Muitos que caminham com o Senhor, mas não buscam essa sabedoria, não buscam esse entendimento, acabam não tendo raízes e acabam sendo sufocados e morrem longe do Senhor por terem abandonado a sua fé, por terem abandonado os caminhos do Senhor, né? Não tem como você ser cristão sem estar se desenvolvendo. Uma criança que não se desenvolve, que não se alimenta, fica raquítica, e raquítica, ela adoece, e adoecendo, ela morre, né? Nenhum pai quer ver o seu filho desnutrido, mas faz com que ele se alimente, se nutra para ter uma vida física saudável. Nós também devemos nos alimentar, porque se nós não nos alimentarmos, a gente vai perdendo a nossa fé, vamos ficando fracos e somos levados por todos os tipos de influência. Facilmente o mundo nos convence, facilmente nós entramos em crise espiritual e existencial, porque nós perdemos a fé, né? Muitos que caminhavam bem, hoje longe estão. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual. E esta é a primeira oração, tá? Outra oração que Paulo fala, outro pedido que ele faz, o primeiro pedido é esse.
O segundo pedido que ele faz é que oro para que o seu coração seja iluminado. Com qual propósito? Ter o coração iluminado a fim de que nós possamos compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Isso aqui também é fantástico. Então, a oração de Paulo não é só para a gente crescer espiritualmente, mas também para nós não perdermos a nossa visão, né? Para onde nós estamos indo, qual é a nossa pátria, qual é o nosso objetivo, ou para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para as mansões celestiais. Ricardo agora acabou de falar de uma irmã que está em estado terminal. Para a gente aqui é uma tristeza, a gente ora para Deus recuperar, para Deus sarar, mas ela vai para o melhor lugar do mundo. Ela vai deixar esse mundo, se assim Deus o quiser e for do propósito dele, e ela vai abrir seus olhos lá nas mansões celestiais. Porque os cristãos, eles não morrem, eles dormem no Senhor, né? Eles renascem, estão no sono e vão renascer lá no céu, né? E é isso que nós temos. A nossa esperança é essa. Paulo fala, olha, a minha oração é que vocês não percam a esperança. Muita gente perde a esperança porque crê em Deus e espera que Deus resolva os seus problemas existenciais nessa vida. Nem sempre. Por mais cristão que você seja, por mais fé que você tenha, às vezes Deus não vai resolver seus problemas existenciais. Seus problemas conjugais, seus problemas financeiros, seus problemas de saúde física. Cabe a nós usarmos os recursos para procurar e pedir para Deus fazer um milagre. Mas o grande milagre é Ele nos libertar da condenação eterna. Porque morrer, aos olhos de Deus, não é nenhuma tragédia. Tragédia é nós morrermos sem conhecer a Jesus. Por isso que nós, como igreja, temos uma missão urgente de falar de Jesus. A igreja que perde esse foco, ela perde a missão dela. Qual é a missão da igreja, pastor? Pregar o evangelho. Quem me ouve? É isso. Pregue o evangelho. Os meios, os recursos. O evangelho está sendo pregado? Que evangelho, pastor? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Não adianta fazer obra social, não adianta, contribuir com os menos favorecidos e não levar a palavra de Deus. É o que a gente fala, né? A mesa diaconal, a MASD, ela ajuda as famílias, economicamente falando, menos favorecidas, mas tem que levar, junto com o alimento material, o alimento espiritual. Os diáconos e as diaconisas orarem pelas pessoas, orarem pelo alimento, orarem para que, através daquele gesto de solidariedade, as pessoas possam ver o amor e a graça de Deus. Não é? Então, a nossa esperança é isso. Nós somos um povo santo, um povo que estamos indo para as mansões celestiais. E a terceira oração, ele fala também o seguinte, eu oro, versículo 19, também oro para que entendam, e o terceiro pedido é esse, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, nós os que cremos. E aí ele vai falar o que é esse poder. O poder de Deus na nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É pouco poder ou grande poder? A Bíblia fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. O poder de Deus está sobre a tua vida, meu querido. O poder de Deus está sobre o povo de Deus. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Né? Ele quer que a gente entenda. Muitos de nós vivem uma vida cristã derrotada porque não entende a dimensão e o tamanho do poder de Deus. Então,
Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos capazes de vencer o diabo, de vencer o pecado. A gente só peca porque a gente cede, mas quando nós estamos cheios do Espírito, o poder de Deus, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a Bíblia fala aqui que esse poder nos fez sentar no lugar de honra. Né? Olha, não, peraí, como é que é? Nos deu, deixa eu ler aqui o texto. Ó. Esse mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita do Pai, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade e poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no mundo vindouro. E Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. E a ela é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. O que significa? Esse poder que é de Deus, que é um poder que está acima de todo o principado, de toda a potestade, esse poder, ele é dado à igreja. Esse poder se manifesta através da igreja. Jesus é aquele que enche a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que é dirigida pelo seu Espírito. É uma igreja que é guiada pelo seu poder. Né? Então, esta é a oração de Paulo. Então, que nós possamos saber disso. Então, concluindo a nossa reflexão desta noite, eu tenho que saber, né, que o Senhor quer desenvolver, quer que eu tenha sabedoria espiritual, que eu entenda o plano de salvação que Ele me deu. A palavra de Deus nos diz aqui que Ele quer que eu mantenha viva a minha esperança. Eu sou um cidadão dos céus, eu estou indo para o céu, e que enquanto esse dia não chega, Ele me deu poder para viver nesse mundo de forma triunfante. Por isso, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração, possa te fortalecer, possa te renovar, possa te ajudar a servir o Senhor com afinco, enfrentando as lutas e as tribulações. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.